Vou apresentar a vocês a pastora, ela é lá de Itatiba. Ela tem um ministério maravilhoso com mulheres. Eu sempre eu sempre quis trazê-la aqui. Graças a Deus nós conseguimos agora. E gostaria até de combinar com a irmã de para breve a gente começar alguma coisa junto com a irmã a respeito desse ministério que você tem com as mulheres, que é tremendo. Né? Vamos orar por ela. Você quer dar uma palavrinha com a superintendente? Quer falar alguma coisa? Então tá bom. Senhor Jesus, como estamos com o nosso coração alegre, Senhor, por esse dia que o Senhor preparou para cada uma de nós. Como estamos agradecidas ao Senhor pela vida da pastora que pôde estar conosco, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor libere, Pai, uma palavra de sabedoria na boca da Tua filha, Pai, para que ela possa, Senhor Jesus, ministrar com autoridade do Espírito Santo. Que a Tua graça a visite e que tudo seja de acordo com a Tua vontade. É o que nós clamamos ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Boa tarde, amadas, graça e paz do Senhor, amém? É uma alegria estar aqui e ver tantas carinhas bonitas, né? É um prazer. E eu queria apresentar para vocês uma pessoa especial, a reverenda Maria Antônia Ponce. Ela é superintendente do Distrito Central, na Nicarágua, das igrejas do Nazareno. Essa mulher é uma guerreira, eu tenho orgulho dela. Ela tem no comando 60 igrejas e 18 que eles chamam de missões, nós chamamos de congregações. E então, como mulher, eu brinco, ela me representa, né? Porque as mulheres têm pouco espaço no mundo masculino, mas ela, sendo da América Central, que é machista, ela é superintendente e o distrito da Nicarágua, o maior é o dela. São 4 distritos e ela representa os 4 diante dos Estados Unidos. Então, ela é guerreira. E que nós possamos ser mulheres assim, com força, com fibra, com coragem, para que a gente possa avançar. Porque muitas vezes a gente paralisa, com medo, a autoestima vai embora e nós achamos que não somos capazes, mas nós somos capazes, em Cristo somos. E se ela chegou até aqui, nós podemos chegar também, amém? Nós temos trabalhado em parceria com Nicarágua, América Central, Honduras, El Salvador. Nós temos ido em missão para lá desde 2015. E é a segunda vez que ela nos visita. E ela vai embora de segunda para terça-feira já. Ela chegou aqui dia 8. Ela veio passar um tempo e ela está vivendo um tempo de muita tristeza. Ela perdeu o esposo dela há 3 semanas. E como ela tinha essa viagem preparada, ela preferiu vir, sair um pouco daquele contexto e estar aqui conosco. Muito feliz de tê-la aqui. E realmente é muito bom. Mas vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou pastora auxiliar na Igreja do Nazareno de Itatiba há 18 anos, e então já faz um longo tempo. Sou escritora e nós desenvolvemos o projeto SOS Dramas Familiares, né? E trabalhamos com famílias, com homens, com mulheres, e desenvolvemos também as oficinas de cura, que antes o nosso trabalho era presencial. Com a pandemia se tornou online. Então, todas as quintas-feiras nós temos as oficinas de cura e os grupos terapêuticos.
E para desenvolver as oficinas de cura, é um trabalho interessante, porque vocês podem se reunir, fazer grupos terapêuticos para cuidar das feridas da alma e também como prevenção. E nós preparamos também as pessoas que têm interesse em trabalhar com esse ministério. Temos desenvolvido também a capelania pastoral com pastores, com esposas de pastores, pastoras. Então temos trabalhado bastante, graças a Deus. E se vocês quiserem, depois meus livros estão expostos ali no final. Eu não vivo da venda dos livros. Toda a arrecadação vai para o ministério e uma parte vai para fazer um novo livro. Os devocionais Cura na Família, eles são escritos por mim e pela equipe do projeto e que é voltado integralmente toda a arrecadação para as nossas viagens missionárias, porque nós precisamos fazer dinheiro para manter o ministério. Então, se vocês puderem colaborar comprando um livro, nos ajuda. E hoje, em especial, eu vou falar um pouquinho também, num dos itens aqui, sobre identidade, que nós precisamos trabalhar melhor a questão da nossa identidade, como mulheres, como mães, esposas, como filhas, mas principalmente como filhas de Deus. E se não tivermos uma identidade bem firmada, nós podemos caminhar por todos os ventos de doutrina. Não é assim? Vocês ficaram muito sérias. Então, abram suas Bíblias comigo, vamos lá no texto base desse encontro, Isaías 44, versículos de 1 a 5. Eu quero trabalhar um pouquinho com vocês dentro desse tema. Na minha correria, o Espírito Santo me acordou hoje 4 da manhã. Aliás, eu escrevo nas madrugadas, é quando Deus mais fala. Aí que eu fui montar esse texto, fui fazer exegese, fui estudar. Então, vamos lá. Encontraram Isaías 44, do 1 ao 5. A palavra de Deus diz assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim declara Yahvé, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, o incorruptível, a quem escolhi. Vocês sabem que na Bíblia está escrito não temas 366 vezes, uma vez por dia, e tem até para o ano bissexto. Então diz para quem está do seu lado: não temas, o Senhor é contigo. Diga para ela: não temas, todos os dias. Amém? Porque às vezes nós nos esquecemos do não temas e morremos de medo. E a palavra de Deus diz: porque despejarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Impõe sua mão comigo e diz assim: a minha descendência é abençoada em Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos tomar posse das promessas de Deus e profetizá-las sobre a nossa descendência, porque às vezes a gente não sabe o que fazer com as promessas, mas precisamos viver as promessas de Deus. E no verso 4 diz: eles brotarão como grama, como salgueiros, junto às correntes de águas. Um dirá: eu sou de Yahvé, e outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, e ainda outro escreverá na própria mão: pertenço ao Eterno, e tomará o nome de Israel por sobrenome. Impõe a sua mão e diz assim: eu pertenço a Deus, eu pertenço ao Eterno, a minha casa pertence ao Eterno, eu sou herdeira
das bênçãos de Abraão, a minha família também, porque a palavra de Deus diz que em ti, em Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então repita: a minha família é bendita, a minha casa é bendita, em nome de Jesus. Amém? Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar um pouquinho? Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra aberta, que é o Senhor falando. Te damos graças, Senhor, por cada vida que aqui se chegou, por cada família aqui representada. Que tua graça seja derramada neste lugar. Que o teu Santo Espírito, Pai, toque cada vida que aqui está. Que o Senhor derrame o bálsamo de Gileade, trazendo cura, e que as tuas filhas sejam abençoadas nesta tarde, em nome de Jesus. Fala com elas, Pai, e lhes dá paz, em nome de Jesus. Amém, amém. A palavra de Deus, então, aqui nesses versículos, Deus está falando sobre, ele fala: agora pois ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Deus está falando ao povo dele: servo meu, ó Israel. O servo é aquele que se identifica como servo de Deus, mas nós precisamos nos identificar antes de servas como filhas, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. João 15,15 diz isso: mas o filho ama o pai, o filho defende o pai, o filho veste a camisa do pai. Olha que linda que eu ganhei, né? O filho veste a camisa do pai, o filho obedece o pai, o filho honra o pai e serve o pai com amor e por amor. Se o servo não sabe o que faz o seu senhor, então nós temos que ser filhas que servem a Deus, e não simplesmente servas que não conhecem a Deus. Existe uma grande diferença. Então o Senhor formou e sonhou com Israel. Deus sonhou com esse povo. Ele prometeu para Abraão que dele sairia uma grande nação, e essa nação começou. Então é muito importante que a gente entenda que Jacó aqui representa Israel, mas Deus está falando de uma nação toda. E hoje nós somos a nação do povo evangélico. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, e nós temos um passaporte hoje que nos levará para a eternidade, e é isso que nós temos que ter consciência. Então Deus escolheu Israel entre as nações, para que Israel fosse o seu povo escolhido. Nós somos povo escolhido, mas quanto nós temos consciência de que nós fomos escolhidos? Porque às vezes perdemos a esperança, às vezes a nossa fé esfria, e às vezes não conseguimos nem orar. E aí existem os famosos grupos do WhatsApp, que eu sempre brinco que é do crente 6 horas. Aí todo mundo corre lá: vocês oram por mim? Não, vai orar você. Dobra o teu joelho, leia a palavra, se alimenta. Se você não consegue orar, leia os salmos em voz audível, para que você ouça Deus falando com você. Eu já vivi essa experiência. Então nós somos povo escolhido, porque isso nasceu no coração de Deus. E aí é que entra a questão, verso 2: assim declara Yahvé, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Aqui essa frase invoca uma metáfora da gravidez. Nós geramos, eu vi uma grávida, cadê ela? Está ali, Deus te abençoe, está linda. E então, tem outra aqui?
Você vai ser avó, que bênção, parabéns, glória a Deus. É isso aí, tem que multiplicar na terra. Então, o que essa frase quer dizer aqui? Assim declara Yahvé, que te criou e te formou desde o ventre. Deus, Ele gerou no coração este sonho. Ele foi gerando como uma gravidez. E às vezes a gente acha que uma gravidez é sofrida. Ai meu Deus, não passa nunca. Não é assim? Eu tive duas filhas e não foi fácil. A primeira gravidez para a gente é um choque, porque ninguém conta a verdade. Conta você que está grávida, alguém dá detalhes do que é? Ninguém conta. Nós precisamos falar mais sobre a maternidade. A líder da Inique Kids, lá da nossa igreja, da igreja de crianças, ela está trabalhando um tema: maternar para a eternidade. Nós precisamos começar a gerar o desejo pela eternidade em nós, porque maternar o que é? É viver uma gestação, uma gravidez, e Deus viveu isso no coração dele, e nós precisamos entender que os sonhos de Deus, eles foram gestados no coração dele. Ele sonhou com cada uma de vocês, com a cor dos olhos, com os cabelos, com o corpo de vocês, umas mais cheinhas, outras mais delgadas, altas, baixas. Eu estou me sentindo cheinha, engordei. Então, Deus sonhou conosco e Ele gerou no coração a cada uma de nós. Ele gerou no coração o sonho dele para as nossas vidas. E aqui Ele está dizendo: não temas, ó Jacó, servo meu. Mas nós morremos de medo, verdade ou mentira? Tem medo de tudo. E tem mulher que tem medo de barata. Quem tem medo de barata aqui? Meu Deus, está desligado na terra em nome de Jesus. Que Deus te dê coragem para enfrentar essa bichinha em nome de Jesus. Gente, é uma barata. Se a gente tem medo de barata, imagina passar por um parto. E a gente passa pelo parto e sobrevive. Aí não sobrevive a uma barata? Misericórdia, amadas, não é possível. E a palavra de Deus está dizendo: não temas, não temas. Mas nós temos medo, isso tem que mudar. E no verso 3 ele fala assim: porque despejarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Aí é que entra a questão: o que Deus fala? De converter a terra seca em terreno fértil. O que Ele está dizendo isso? Simboliza a transformação física, a transformação espiritual. É isso que está simbolizando. A mudança de mente, a nossa transformação como um todo. Porque quando nós vamos para Jesus, tem que mudar tudo. A queda contaminou tudo e nós temos uma natureza caída. Quando vamos para Jesus, nós recebemos a inteira santificação. Nós somos santificadas, mas precisamos desenvolver a salvação. E o que é isso? Mudança de mente. Temos que mudar aqui, temos que mudar tudo. E é isso que precisamos entender, que Deus quer transformar terra seca em terra fértil. E como é que transforma terra seca em terra fértil? De forma espiritual. Oração, jejum, intimidade com Deus. Nós temos que buscar a presença de Deus. Nós temos que ser mulheres de oração.
Foi falado aqui no Ministério de Intercessão, a Helena falou isso, que estão uniformizadas. São mulheres que estão orando, que estão buscando, mas não é só para o ministério. Qual é a sua busca de intimidade com Deus? Na pandemia foi o tempo que eu escrevi, que foi uma loucura. Nós ficamos confinados. A igreja de Itatiba ficou fechada 7 meses. O gabinete pastoral se tornou online. Todo o nosso trabalho online. E foi a pandemia emocional. De março de 2020, que foi quando começou a pandemia, a dezembro de 2021, eu fiz mais de 900 atendimentos online a mais de 1.000 pessoas. Sabe o que foi isso? A pandemia emocional, o desespero emocional. Se nós estivéssemos como igreja prontas, isso aconteceria? Não. Nós tínhamos que estar preparadas para socorrer o mundo e não socorrer a igreja, porque eu estou falando da igreja. E o que é que nós estamos fazendo com o que Deus tem nos dado? O que é que nós estamos fazendo com nossas emoções, com a nossa vida de oração, com a nossa busca de intimidade com Deus? Como nós estamos fazendo para gerenciar nossos problemas, nossas dificuldades? Como nós estamos vivendo? Nossa, se vocês vissem a cara de vocês, eu queria que vocês vissem agora. Vocês estão dizendo assim: meu Deus, o que ela está falando? Nós temos que reagir, nós temos que fazer diferença numa sociedade que se perde, numa sociedade que não tem mais princípios éticos e morais, porque os nossos filhos, netos estão inseridos nesta sociedade. Mas quem é que está fazendo a cabeça deles? A escola, o mundo, o Dr. Google? Ou nós fazemos isso dentro de casa? É importante avaliarmos como estamos vivendo. Então, o que acontece aqui? Nós precisamos que a terra seca se transforme em terra fértil. E o verso 4 diz: eles brotarão, porque ele está falando da descendência. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Como é que nós queremos que Deus derrame se nós não fazemos nada para que a terra mude? Como que um agricultor trabalha na terra seca? Ele vai arar a terra, ele vai adubar, ele vai preparar para que ele possa ter uma colheita excelente. E o que nós estamos fazendo com a nossa terra? Como nós estamos conduzindo a nossa vida com Deus? É importante avaliarmos, porque nós queremos as bênçãos sobre a nossa descendência, não queremos? Eu tenho 3 netos, Luca com 13 anos, Tiaguinho vai fazer 12 e Alexia fez 11. É uma escadinha. O que eu quero para os meus netos? O melhor para eles. Eles estão na igreja, eles estão sendo orientados na palavra de Deus, nos princípios éticos e morais de Deus, porque o mundo, ele orienta rapidinho, e a meninada gosta, porque hoje, com a facilidade da internet, se tem acesso a simplesmente tudo, ao que se deve e ao que se não deve. Mãe, você vigia o que o teu filho faz na internet? Porque tem criança com 2 anos já com celular nas mãos, vocês já viram isso, né? E tem criança que não tem nem 1 ano, mas que está no culto. E aí papai e mamãe faz o quê? Bota no celular um desenho para a criança ver. Mas vocês já pararam para ver o que diz o desenho, o que ensina o desenho? Porque um bebê já está ali na maquininha. E a dependência digital.
Hoje tem se tornado uma enfermidade severa. A USP já tem um centro de estudo e me parece que uma clínica, já estudando esta questão. Quantos casamentos são destruídos pela pornografia digital? Há uma estatística que 70% dos homens consomem pornografia digital e, pasmem vocês, 25% das mulheres consomem pornografia digital. E tem crianças já consumindo tudo isso. Então, como que nós queremos transformar terra seca em terra fértil? Nós temos que ter esse entendimento. E o que é que vocês estão fazendo a este respeito? Nós temos que parar e avaliar. Porque nós estamos dentro da igreja. Nós somos de Cristo. E nós temos a Bíblia como direção de vida. Mas ela tem sido seguida? Aí é que entra a questão. O que nós queremos das promessas de Deus? Todo mundo quer que Deus derrame sobre nós o Espírito Santo, nos encha e derrame sobre a nossa posteridade, e que as bênçãos do Senhor os alcance. Mas nós precisamos trabalhar para que isso aconteça, porque isso não é, como que eu posso explicar? Isso não é por osmose, não vem só porque eu sou crente, não. Eu tenho que desenvolver a minha salvação e tenho que viver um processo de cura, amadas, de cura interior, porque quando nós estamos feridas, nós conseguimos cuidar do coração de alguém? Não, nós precisamos de ajuda. E hoje, tem quem nos ajuda? Ou quando alguém tem problema, todo mundo está ocupado? Que silêncio! Vocês já perceberam isso? Pergunta para a tua irmã, que crente você tem sido? Você é crente que socorre? Você é crente que abençoa? Você é crente que cuida do coração? Você é crente que não foge de quem tem problema? Porque muitas vezes nós estamos sozinhas, abandonadas, no nosso desespero e na nossa solidão. Onde? Não é no mundo, é dentro da igreja. Verdade ou mentira? Então precisamos mudar, porque a terra seca precisa ser convertida em terreno fértil, que simboliza a nossa transformação. E aí sim, nós podemos brotar como grama, como salgueiro, junto às correntes de água, porque nós vamos viver este processo de cura. E aí podemos dizer: eu sou de Yahvé. Eu posso gritar: eu sou de Yahvé, mas eu preciso estar curada, ou pelo menos vivendo um processo de cura, de transformação. Amada, Jesus está voltando. Vocês têm dúvida? Nenhuma, né? E o que vocês estão fazendo? Vocês têm certeza que vão subir? Eu me pergunto todos os dias. Vocês já assistiram o filme Deixados para Trás? Principalmente o primeiro. Quem foi que avisou a igreja que houve o arrebatamento? E quem ficou para trás? Quem foi que avisou a igreja? Vocês se lembram? No filme? Foi o pastor. Foi o pastor. Imagina se o pastor fica. Quem é que vai subir? Porque parte-se do princípio que o pastor deveria estar pronto para subir. O filme mostra que o pastor foi o primeiro que ficou. E todos os dias eu falo: Deus, tem misericórdia da minha alma, porque Jesus está voltando, amadas. E eu acredito que menos de 10% sobe no arrebatamento. A grande massa vai subir para fugir do anticristo. Aí, aos que dizem que 50% sobe,
as 10 virgens, 5 nécias e 5 que tinha provisão. Ali estava escrito que elas estavam salvas. Mas os 10 leprosos que buscaram a cura de Jesus, que Jesus curou, 9 foi embora. 9 foi embora para viver a vida da melhor forma possível. Quantos voltaram para agradecer, para louvar? 1. O que Jesus falou para esse 1? Vai-te em paz, a tua fé te salvou. 1 foi salvo. 1. Então, quantos sobem? Agora apertou, né? Então nós temos que estar preparados, porque Jesus está voltando, e isso é muito sério, e nós precisamos estar prontas para gritar: eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, com todas as letras. E nós precisamos estar prontas para subir. Mas nós temos sonhado mais com o céu, ou temos vivido mais o inferno na terra? Fala para mim. Nós temos vivido mais o inferno aqui, não é? E aí a gente só olha os problemas e chora, conta as dificuldades e lamenta, e olha o todo, e às vezes não consegue orar, a fé esfria. Quantos você conhece que já saíram da igreja, estão desviados, como se diz? Estão desviados da fé. Quantos você conhece? Quantos você conhece que não para em igreja nenhuma, vive procurando? Tem que procurar a Deus. E nós temos que estar onde Ele nos colocou. Isso é muito sério. E aí que entra a questão: eu preciso estar pronta para dizer: eu sou de Yahvé, eu sou de Cristo. E outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, e ainda outro escreverá na própria mão: pertenço ao Eterno, e tomará o nome de Israel por sobrenome. O nosso passaporte, com o carimbo ali, ó, cidadã do reino dos céus, passagem livre para a eternidade. E com este carimbo nós não vamos ser barradas na alfândega em lugar nenhum. Amém? Mas o quanto o seu coração está voltado para Cristo. E aí, diante desta palavra, eu queria te dar 4 passos para você buscar intimidade com Deus, ter identidade, se sentir segura e viver a restauração do Senhor. Amém? Já assustei vocês muito com essa palavra aqui? Dá para aguentar mais um pouco? Amém? Amém ou não amém? Vocês estão muito fraquinhos. Amém ou não amém? Glória a Deus, é isso aí. Tem que encher o pulmão, porque quando Jesus voltar, nós precisamos estar prontas e gritar: eu sou de Cristo. Agora, se a gente ficar com o anticristo, nós vamos ter que gritar: eu sou de Cristo, e vamos ser. Você está pronta para quê? Você vai falar: pastora, está fazendo terrorismo aqui. Então, o primeiro passo para buscar intimidade com Deus, nós precisamos fazer o quê? Buscarmos mudança, transformação da mente. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século. Mas nós temos que buscar a transformação da mente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios fala que nós temos a mente de Cristo. Prestem atenção, nós temos a mente de Cristo. E aí, a palavra de Deus diz que nós somos templo de quem? Mais fraco assim? Nós somos templo de quem? Do Espírito Santo. Então nós temos a mente de Cristo, somos templo do Espírito Santo. E as águas
que fluem do nosso interior, os rios de água da vida, vem da vida de Cristo em nós. E Provérbios 20:27 fala que o nosso espírito é o fôlego da vida de Deus. E o que é que nós estamos fazendo com tudo isso que Deus nos proporciona quando estamos em Cristo Jesus? Estamos com medo, perdemos a autoestima, perdemos a identidade, já não sabemos mais para onde vamos, não conseguimos orar. Mas espera aí, nós não temos a mente de Cristo, não somos templo do Espírito Santo, não temos a vida de Cristo em nós, o nosso espírito não é o fôlego da vida de Deus. E o que nós estamos fazendo com tudo isso que Deus nos proporciona? É o poder da vida de Deus em nós. Mas nossas almas estão desmaiando e nós estamos aterrorizadas. E como é que nós estamos fazendo com tudo isso que Deus nos deu? O que você tem feito? Você sabia que nessa proporção você tem a vida de Deus? Se nós temos a mente de Cristo, é para pensarmos como Ele pensou. Mas para saber como Ele pensava, o que eu preciso fazer? Estudar a palavra de Deus, estudar a Cristo e saber como Ele agia, o que Ele pensava, o que Ele sentia. Jesus sofreu crise de pânico, crise de ansiedade, teve depressão profunda e queria morrer, isso no Getsemane. E na cruz, Salmo 22, ele tremeu tanto de medo que os ossos dele se desconjuntaram. E aí nós achamos que Jesus sempre foi um super-homem, ele veio para passar o que nós passamos, por isso ele abriu mão de ser como Deus, ele abriu mão de viver a divindade para viver como eu e você, e ser o nosso advogado, e chegar no Pai e dizer: Pai, eu conheço o medo que elas sentem, eu conheço as crises que elas vivem, tem misericórdia, Pai. E Deus nos dá então a mente de Cristo, somos templo, temos a vida de Cristo e o sopro da vida de Deus, e nós estamos morrendo de medo, né? Aí tem que tomar remédio para depressão, para as crises de ansiedade, não dorme, tem crise de pânico à noite. O que nós estamos fazendo? Vocês estão olhando para mim tão sérias. Nós precisamos mudar aqui e aqui, porque se eu começar a pensar como Cristo pensava, a ver como Cristo via e a ouvir, meu Deus, ninguém segura a igreja, ninguém. Mas o que nós estamos fazendo? Precisamos acordar. Então nós temos que buscar esta mudança, porque Deus escolheu Israel e gestou este filho. Deus nos gerou no coração dele. Você se lembra como Deus via Jó? Homem justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Como que Deus está nos vendo? Como que Deus vê você? Você já parou para pensar? Será que Ele olha e fala assim: a minha filha, mulher justa, reta, temente a Deus, que se desvia do mal? Ou Ele olha e fala assim: minha filha, deixe de ser medrosa, minha filha, olha para mim, confia em mim, você tem a mente de Cristo, você tem tudo de mim, você. E a gente fica assim: Deus tem dó de mim, não é não? Então olha para quem está do seu lado e diz assim para ela: eu não tenho nada para te dar, mas em nome de Jesus, levanta e anda.
Amém? Levanta e anda. Nós não podemos dormir mais. Não tem mais tempo para dormir, mulheres. Vocês são sal e luz na terra. Como mulheres, nós somos ajudadoras idôneas, como esposa. Mas e mulher em ministério? O que é que nós estamos fazendo em ministério? Temos medo? Achamos que não é para nós? Ai, isso não é para mim não, acho que eu não estou pronta. Mulher, vai lá, vai, levanta, anda, seja valente. Vamos ser reverenda Maria Antônia aí, gente. Vocês já imaginaram se a gente tivesse a garra dela? Quem é que segurava essa mulherada? Ninguém segurava. Quantas igrejas a gente ia comandar? Ela tem 78. Quantas nós temos? Nenhuma. E aonde é que nós queremos chegar? Ai, não sou capaz. Não é para mim. Como não é para você? Deus te achou incapaz? Não, Ele não achou incapaz. Mas você acha e diz para Ele que Ele é quem capaz. Você vai falar, eu? Quando você não reconhece todo o poder que Ele deu para você, você está chamando Ele do quê? Nós precisamos reconhecer o que Deus faz por nós. Nós precisamos parar de excluir Cristo das nossas vidas. Lembram de Pedro que não queria que Jesus lavasse os pés dele? A mim, Senhor, jamais lavará os pés. E Jesus diz o que para ele? Se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Vocês estão entendendo? Nós tiramos Cristo das nossas vidas e ficamos chorando. Deus não escuta a minha oração, Deus não me ouve. Você já não ligou para alguém e falou isso? Nunca, né? Você nunca falou, Deus não ouve a minha oração, Deus não me escuta, já pedi tanto. Mas o que você pediu? Deus ouve, Ele ouve tudo, Ele vê tudo. Salmo 39:13, se não me engano, Davi, depois do pecado com Batseba, que foi desmascarado, ele fala para Deus assim: desvia de mim o teu olhar de censura antes que eu pereça. Deus está olhando para nós em todo o tempo, Ele está vendo tudo. E por que a gente não entende isso? E aí fica no grupo do WhatsApp, do grupo do 6 horas por mim. E Deus, ela olhando, minha filha, estou aqui, olha para mim. E nós precisamos então viver essa transformação, viver esta intimidade com Deus. O segundo passo é ter identidade. Então, eu gostaria que vocês fossem comigo lá em Juízes 11. Juízes 11 fala sobre uma mulher e nos dá uma grande lição. Pergunta para quem está do teu lado: você sabe quem você é? Você tem identidade? E não vale falar o número do seu RG não, viu? Essa é a identidade sua como pessoa. Porque se alguém pergunta qual é a sua identidade, eu vou falar a minha 982-050, dígito 9. É assim que o meu país me classifica, um número. Como Deus nos conhece, Ele nos chama pelo nome. Servo meu Jacó, servo meu Israel.
Ele não vai chamar, você aí 982-050, dígito 9, vem aqui. Vocês estão entendendo, gente? Então, Juízes 11, vamos ler os 3 primeiros versículos, que diz assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro hábil e corajoso. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. Então aqui, a palavra de Deus está falando sobre a identidade de Jefté, o gileadita. Era um guerreiro hábil, corajoso, sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. A esposa de Gileade também lhe deu filhos. Então, esse homem tinha uma esposa, mas tinha um filho com a prostituta. Sua esposa também lhe deu filhos, que quando cresceram, expulsaram Jefté, exclamando: não terás parte na herança do nosso pai, porquanto és filho da outra mulher. Jefté fugiu para longe de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tob. Reuniu em torno de si um bando de vadios que andavam com ele. Então vamos trabalhar um pouquinho aqui. Jefté, ele era filho de Gileade com uma prostituta. E aí Gileade tinha uma esposa que também lhe deu filhos, que quando cresceram, expulsaram de casa Jefté e falaram para ele o quê? Jefté era o primogênito. Na cultura judaica, a maior fatia da herança era dele, certo? Então o que eles disseram aqui? Não terás parte na herança do nosso pai, porque você não é filho da nossa mãe. O que se passou aqui, nesse único versículo, no seio desta família? Da onde veio tudo isso? Vocês conseguem pensar? Qual era a identidade dessa mulher de Gileade? Da esposa, estou falando agora da esposa. A prostituta tinha identidade definida, prostituta. Estava claro, certo? E a esposa, qual era a identidade dela? Ela foi traída, mas ela tinha nome? Não. Os filhos dela tinham nome? O que os filhos fizeram? Expulsaram o irmão. O que é que prevalecia no seio desta família? O amor ou o ódio? O ódio. Quem é responsável por esta parte emocional da casa? Quem é a ajudadora idônea? Quem é a que educa os filhos? Quem é a que ensina os princípios aos filhos? É a mãe ou o pai? Na nossa cultura, a mãe. Porque na cultura judaica, até os 12 anos é a mãe. Dos 12 anos para frente, o pai toma a responsabilidade e vai ensinar o menino a ser homem. Então aqui, nós precisamos trabalhar um pouco essa questão. Vocês não perguntaram para quem estava do seu lado qual é a sua identidade? Então vamos trabalhar um pouco aqui. Qual era a identidade da mulher, da esposa de Gileade? Qual era a identidade dela? Deixa eu pegar aqui no livro que está mais legível. Esta mulher não tinha identidade. Ela tinha nome? Não, ela não tinha nome. E como ela era conhecida? Como esposa de Gileade. E qual era o perfil da mulher de Gileade? Nós estamos falando de identidade. Aí nós vamos nas características. Vamos falar do perfil. Lhe deu filhos.
era uma mulher fértil. Seu marido adulterou, o marido a traiu. Teve um filho com uma prostituta, criou o filho da prostituta. Agora eu queria fazer uma parte aqui. Será que seu marido pediu permissão ou pediu para ela criar o filho da traição? Naquele contexto, a mulher não era contada, nem a mulher e nem as crianças. Então, o que passou no seio daquela família? Será que ele pegou o filho da prostituta, trouxe para casa e disse: mulher, cria meu filho? Sem perguntar se ela queria ou não, sem pedir perdão, sem nada, cria o meu filho. Ela criou, mas em que condições? Em que condições ela criou? Seus filhos, quando grandes, expulsaram o meio-irmão. Naquela época, para ser maior de idade, tinha que ter 30 anos. Jesus só entrou em ministério aos 30 anos. Então, que idade tinham esses filhos aqui? 30 anos, para expulsarem o irmão. Então, o que foi que essa mulher gerou no seio da família? Ódio foi o combustível dela. Desamor, desrespeito, muita raiva, revolta, discriminação, rejeição. E como Jefté foi criado? Nesse contexto. O verso 1 diz assim: Jefté o gileadita era um guerreiro hábil e corajoso. Como que ele era hábil e corajoso no meio de uma guerra de ódio dessa? No nosso país não foi veiculado aí que o antigo governo era o gabinete do ódio e que agora assumiu o gabinete do amor, e o que é que a gente vê? Então, nós precisamos entender, Jefté era um guerreiro hábil e corajoso. Vamos traduzir melhor aqui. Se dentro de uma família é um campo de guerra, tudo, sendo uma única pessoa o alvo de todo o desamor da casa, nós temos sempre duas opções: amar ou odiar. E o que foi que Jefté fez? Ele se tornou um guerreiro hábil e corajoso. Ele tinha o coração no Senhor. E eu acredito que todos os dias ele buscava de Deus estratégia para ele não morrer sufocado, não morrer de rejeição, não morrer de depressão. Então ele foi se tornando um guerreiro hábil e corajoso. Ele tinha estratégia. Quando os irmãos vinham para acabar com ele tinha uma estratégia para tentar transformar toda aquela situação de guerra, de desesperança dentro de casa. E a identidade dele foi se fortalecendo como guerreiro hábil e corajoso. Ele foi crescendo e ele foi sendo preparado no meio do ódio, de um ambiente adverso. E se nós estamos num ambiente de ódio, o que é que nós fazemos? Odiamos também. O que Jesus falou? Ama o teu inimigo, ora por ele, caminha com ele, bendize, se preciso for da capa, se necessário, caminha com ele 1 milha, 2 milhas, Jesus não mandou ir 3, porque aí também é loucura, certo? E tem gente que quer ir 4, 5 milhas, vendo que está dando murro em ponta de faca e não está resolvendo a situação, começa a dar pérolas aos porcos. Tudo tem limite. E nós vemos aqui o caráter de Jefté sendo forjado no meio de uma bagunça emocional familiar. Imagina que contexto. Será que a gente conseguiria viver num ambiente desse? Mais de 30 anos? Jesus, não é fácil.
Então, esses filhos do casal expulsaram o irmão, porque não queriam nem que ele tivesse herança, e se expulsaram, ele saiu sem direito a nada. Ele saiu sem lenço, sem documento. Faltava misericórdia, compaixão. O que essa família... E nós estamos falando de crente, hein? Nós não estamos falando de gente do mundo, não. O que essa família desenvolveu dentro de casa? Estou assustando vocês? Eu queria que vocês vissem a cara de vocês. Vocês estão muito sérias. Então, isso aqui é importante nós avaliarmos. Enquanto uns odiavam, o único perseguido, ele se tornava um guerreiro hábil e corajoso. Por que nós não usamos estes exemplos, ao invés de ficarmos tomando remédio para crises de ansiedade, síndrome do pânico e depressão? São as 3 enfermidades do século 21, e a empresa farmacêutica agradece, principalmente aos crentes. Por que a gente não tira a lição desse tipo de coisa? Você vai falar assim: mas é assim mesmo? É assim sim. Leia nas entrelinhas. E aí é que entra a questão. Vamos voltar lá na identidade da mulher. Os seus filhos não aceitavam Jefté como parte da família, agiram sem misericórdia. O pai assistiu a tudo e não fez nada. O pai assistiu a tudo e não fez nada. Mãe, mulher, quando seu marido se cala dentro de casa, conversa com ele, porque ele é sacerdote. Ele não pode ser omisso. E a mulher não pode também embarcar nessa e calar a boca. Davi foi omisso como pai. O que aconteceu? Não foi fácil a casa dele. Foi muito complicado. E aí o pai assistiu a tudo e não fez nada. A mãe usou o espírito de liderança com ódio. Mulher, você lidera dentro de casa. Você lidera seus filhos. E como filhas, vocês deveriam ser lideradas por suas mães. E muitas vezes há uma omissão muito grande. Por isso nós precisamos desenvolver a salvação, porque sem a santificação, Hebreus 12:14 diz: ninguém verá ao Senhor. E nós estamos fazendo isso. Nós somos mulheres idôneas. Deus sonhou conosco, mas qual é a nossa identidade? O que nós temos plantado? E aí, quais são as características da mulher sem nome? Mulher traída, amarga, sem autoestima, odiava o filho da prostituta. E aí nossos filhos copiam tudo o que a gente faz. Verdade ou mentira? Então, cuidado, mulher, com o que você está fazendo. Tem coisa que é genética, mas o resto eles copiam. Imagina o que foi no seio desta família. Todo esse campo de guerra, o tempo inteirinho. E essa mãe devia insuflar, porque os filhos que ela teve com Gileade falavam afinadinhos: você é filho de outra mulher, então você não tem direito a nada aqui. Mas o mais interessante é que eu não vou entrar nessa questão, depois vocês leem em casa, porque Jefté fugiu para longe dos seus irmãos. Ele foi embora, ele não tinha como ficar mais naquele contexto e se estabeleceu em outro lugar. E a palavra de Deus fala que reuniu em torno de si um bando de vadios que andavam com ele. Quem são vadios?
Homens que não querem saber de responsabilidade, que não trabalham, são pessoas sem caráter, sem princípios éticos, morais. Você vai falar: nossa, como é que esse bando de homem foi andar com ele? Jefté era guerreiro hábil e corajoso, tinha caráter, tinha princípios. Ele foi fazer o que a gente não faz. Ele foi evangelizar, ele foi levar cura para esse bando de vadios, ele foi falar da palavra de Deus, ele foi andar com esse povo que não valia nada, mas esse povo precisava de cura e aceitava ele, um rejeitado, renegado pela família, e ele foi cuidar desse bando de vadios. E aí a gente olha e fala: nossa, olha no que deu, cara, se juntou aí com quem não presta. Não é bem assim, porque passado um tempo, os amonitas fizeram guerra contra Israel, e aí os anciãos se lembraram de quem? De Jefté, porque ele era guerreiro hábil e corajoso, homem de caráter, era o único que poderia assumir a liderança de um exército. Era o único que tinha condições. O caráter dele foi forjado no meio da rejeição, da desunião, da desolação, no pior que ele poderia viver. Mas ele escolheu ser alguém, ele escolheu ser um homem honesto, de identidade, que ele sabia quem era. E ele levou resquícios para a vida dele, porque quem vive algo dessa natureza não vai sair ileso. Mas é uma história maravilhosa, porque aí ele aceita a proposta e ele se torna o quê? O povo, verso 11, o povo o aclamou como chefe e comandante de Israel, o rejeitado, aquele xingado, depreciado e tudo. Imagina a cara dos irmãos dele, imagina a cara da madrasta. Não é? A gente não para avaliar. Deus exaltou Jefté, e ele assumiu aquele cargo. Agora eu gosto de pensar: será que aquele bando de vadios não foi o exército da linha de frente de confiança dele, que estavam dispostos a darem suas vidas para protegê-lo? Será que não foi isso? Então, qual é a sua identidade? Conta para mim. Porque a mulher de Juízes 11 não tinha identidade. Ela vivia uma terra seca. E ela fez alguma coisa para arar essa terra, para que essa terra fosse fértil? Não. Mas Jefté foi forjado na adversidade. E como o nosso caráter é forjado? Na adversidade. Por isso, muitas vezes, as pessoas vêm para Jesus achando que, nossa, agora vai ficar rico, minha vida vai ser um sucesso. Aí os problemas se avolumam, a luta fica acirrada e vai tudo embora achando que foi enganado. Mas Jefté nunca desistiu do Deus que ele servia e acreditava. Só que aí ele fez um voto com Deus, mas depois vocês leem, vale a pena, vale a pena. E ele acabou tendo que entregar a própria filha para Deus. Ninguém está isento de fazer bobagem, de cometer erros, mas nós temos Jesus, que é o nosso advogado, para nos defender, para mover em nosso favor, para nos perdoar quando nós erramos. Então nós precisamos ter identidade bem definida em Cristo Jesus. Nós temos que saber quem nós somos, o que queremos e para onde nós vamos. Nós não queremos ir para a eternidade? Claro que queremos, mas o que é que nós estamos fazendo? O terceiro passo é segurança.
E aí é que entra a questão. O verso 4 diz assim: eles brotarão como grama, como salgueiro, junto às correntes de águas. O verso 4 nos convida ao crescimento, para que sejamos renovos do povo de Deus. E o que significa isso? Nós precisamos viver esse processo de cura. Nós precisamos deixar Deus tocar as nossas feridas. Nós temos que transformar a mente, transformar tudo em nós, no coração, nos sentimentos, nas emoções. Porque se as nossas emoções estão enfermas, o nosso corpo vai gritar. O corpo guarda marcas. Eu estava assisti uma aula hoje de manhã. Eu estou fazendo aquele curso Trauma 2.0, Neurociência e Tratamento, é bárbaro. Mas é muito longo, eu não sabia que tinha tanta aula e está difícil avançar. Mas hoje eu estava assistindo uma aula e, de novo, ouvindo sobre que o nosso corpo guarda as marcas. É o que se diz que se torna patológico das emoções, porque se as emoções estão enfermas, o corpo está sentindo, e aí começa a doer do nada, dói ali, dói aqui, e inflama ali, inflama não sei onde, dói tudo. Pode ver suas emoções, como é que elas estão, o que é que você está guardando, o que é que você está segurando, o que é que você está passando. O seu corpo vai gritar, ele vai falar, e nós vamos ficar doentes. E aí que entra a questão do renovo, é a transformação. Nós temos que viver isso, temos que ser transformadas, fortalecidas, e nós precisamos perder o medo. Então, viver esse processo de cura, que eu acredito que Jefté, no meio daquele turbilhão, ele vivia um processo de busca intensa de Deus e de cura das feridas, porque se ele se deixasse abater pela opressão dos irmãos, ele teria sido comandante em chefe de Israel? Jamais, jamais. Então ele buscava a cura, ele buscava de Deus. E o que é que nós estamos fazendo com as nossas feridas? Sabe o que? Ficamos chorando e lamentando o tempo todo. Verdade ou mentira? Ai, hoje eu estou down. Hoje eu estou sem força. Por que você está sem força? Escuta, e a vida de Deus em você, e a mente de Cristo, e a força do Espírito Santo que nos move, a gente se esquece e vai chorar. Então nós temos que ser esse renovo, e renovo é resultado de crescimento, é resultado de tudo aquilo que a gente busca. E para crescer nós precisamos estudar a palavra de Deus. E aí entra a questão, outra coisa, outra característica negativa do brasileiro. O brasileiro não gosta de estudar, verdade ou mentira? Tem preguiça de ler, tem preguiça de estudar a Bíblia. Amadas, vão estudar, vão aprender a cada dia mais a palavra de Deus. Eu gosto de estudar. Eu não gostava antes de ser crente, não. Eu era da turma aí, já fiz faculdade, graças a Deus. Estudar nunca mais, não preciso disso. Me converti, Deus me botou para estudar, estudo até hoje, sem parar, porque eu quero mais, eu quero aprender mais, e a gente só conhece a Deus estudando. E aí o que eu ouço sempre? Deus capacita os chamados, e aí vai os chamados sentados o tempo todo esperando. Capacitação não é abrir a cabeça e enfiar o que vem do alto. Capacitação, o Espírito Santo vai usar o conteúdo que nós temos. Vaso vazio serve para alguma coisa? Não, a não ser para você encher de terra e botar uma planta. Você tem que dar conteúdo para o vaso produzir, senão ele não vai fazer nada. E o que é que nós estamos fazendo, amadas? Nós precisamos estudar, porque é só assim que a gente cresce, que a gente ganha intimidade com Deus. Senão a gente não vai a lugar
nenhum. E aí, esse terceiro passo é que nós queremos ter segurança, não queremos? Aí você vai falar para mim, mas não tenho conseguido. Então eu vou dizer para você, vai estudar a Bíblia. E o meu neto mais velho, quando era pequenininho, aí um dia eu fiquei brava com ele, muito brava. Ele falou assim para mim, aliás, falou para o avô dele, olhou para o avô dele e falou assim: vovó, vai estudar a Bíblia? Pequenininho, o que ele me via fazendo? Estudando a Bíblia. E quando eu peguei no pé dele, dei-lhe bronca, ele falou para eu me livrar dela, eu tenho que mandar ela estudar a Bíblia. Vovó, vai estudar a Bíblia? E segurou no avô dele. Eu falei, olha só, tinha medo de levar bronca, mas enfrentou. Então, desde pequena, a criança já mostra o que é. E se nós queremos ter segurança, esta segurança de que Deus é conosco, nós temos que fortalecer a nossa fé. E o quarto e último passo, restauração. Aí nós vamos encontrar aqui no verso 5, onde dirá: eu sou de Yahvé. Repita comigo: eu sou de Yahvé. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Nós precisamos repetir isso com convicção, porque é só assim, alinhados com Deus, é que vai haver restauração. Não tem como nós sermos restauradas sem estarmos alinhadas, identificando-nos com Deus. Vamos lá, o que Jefté fez no meio da desgraça que ele vivia? Ele se fortaleceu na fé, aliás, ele fortaleceu a identidade dele, se fortaleceu na fé e buscava restauração todos os dias, porque no contexto em que ele vivia, se fôssemos nós, será que nossa fé teria sobrevivido? Será? E tem mais, hein? Ele era conhecido como filho da prostituta. Era essa a identidade da mãe dele. Será que a gente aguentaria? Lá vai o filho da prostituta. Ah, lá vai de novo, ó, o filho da prostituta. Será que seria fácil? Se um dia nós formos rotuladas desta forma? Mas ele aguentou firme. Ele tinha um propósito: vencer no Senhor. E ele venceu. Ele se tornou o quê? Juiz sobre Israel. O filho da prostituta, o desprezado, o rejeitado, aquele que não era contado, aquele que foi deserdado pelos irmãos, aquele que não tinha direito a nada, foi o quê? Juiz sobre Israel. Como era o coração de Jefté? Um coração que agradava a Deus. Como está o seu coração? Pergunta para quem está do seu lado. Pergunta para a sua irmã assim: você pode declarar, eu sou dele? Pergunta para ela: você pode declarar com convicção, eu sou dele? Feche seus olhos. Fale com Deus agora. Coloca na presença dele o seu coração. Fala com ele agora: Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor, para que eu tenha uma identidade bem definida, para que eu me sinta segura no Senhor. Eu quero estar alinhada com o Senhor, para que o Senhor me restaure. Fala com o Senhor agora e vai declarando que você é dele, porque quando eu creio, o milagre acontece e restaura nossas vidas. Recuperamos a identidade nele. Estamos prontas para viver um novo tempo.
Nós temos que crer que Deus é conosco. E Ele está dizendo: não temas, não temas, não temas, eis que sou contigo. 366 vezes a palavra de Deus diz: não temas, não temas, não temas, eis que sou contigo. A palavra de Deus diz aqui em Isaías 43, 18 e 19 assim: não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Se você vem se amargurando com algum acontecimento passado, alguma dor que te causa alguma lembrança, algo que aconteceu, libera perdão sobre sua vida agora. Diz assim: Senhor, eu libero perdão sobre a minha vida. Eu entrego na cruz as minhas feridas, eu entrego na cruz as minhas dores, eu entrego na cruz os meus medos, eu entrego na cruz minhas aflições, eu entrego na cruz a rejeição, eu entrego na cruz a vergonha, eu entrego na cruz tudo aquilo que tem me entristecido, que tem feito doer a minha alma. Eu entrego na cruz toda humilhação, toda a rejeição, toda a baixa autoestima. Eu entrego na cruz tudo aquilo, Pai, que tem gerado medo, causado aflição no meu coração. Eu entrego na cruz a culpa que carrego, por me sentir às vezes que eu não sirvo para nada, por sentir muitas vezes que a culpa do mundo dar errado é minha. Eu entrego esta culpa em nome de Jesus, Pai. Eu não quero mais carregar peso, eu não quero mais carregar nada que me prenda na dor, na amargura, na angústia. Em nome de Jesus, vai entregando para o Senhor. Se você acha que você não tem capacidade, não é verdade. Deus nunca fez nada incapaz, incompetente. Deus, através de Jesus, confia em nós. Ele confia que nós possamos crescer e sermos mulheres que façam diferença, que sejam sal e luz na terra. Ele acredita que nós possamos conseguir. Ele acredita em nós. Mas e você? Acredita em você? É importante avaliar. Então, não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos, porque se eles foram entregues na cruz, ele não faz mais parte de nossas vidas. E se voltar de novo, pergunta: Senhor, já entreguei na cruz, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me mostrar? Porque nós não podemos carregar. Quando carregamos culpa, a jurisprudência diz que nós nos declaramos culpadas, condenadas. E Deus, Ele não inocenta o pecador, mas Ele oferece o perdão. Ele perdoa e lança no mar do esquecimento. Mas se nós seguramos a culpa, nós rejeitamos o perdão, nós não deixamos Ele lavar os nossos pés, e Ele não tem parte conosco, porque nós rejeitamos tudo aquilo que o Senhor coloca à nossa disposição. Então não carregue mais culpa, libera a culpa, entrega a culpa, seja lá do que for, e libera perdão sobre sua vida. E a palavra de Deus, verso 19 diz: eis que realizo uma nova obra que já está para acontecer. Deus está realizando cura neste lugar. Deus está sarando suas feridas. Deus está fortalecendo a sua identidade nele. Deus está mudando a sua sorte. Deus está trazendo esperança ao seu coração. Deus está falando com você hoje. Por isso é importante você entender
que Ele está realizando uma nova obra e já está para acontecer. Você ainda não percebeu? Porém, um caminho no deserto e rios no ermo. O povo de Deus, quando saiu do Egito, não tinha para onde fugir. Eles estavam diante do Mar Vermelho e o exército de Faraó atrás. E aí ele disse para Moisés: diga ao povo que marche. Dê o primeiro passo. É só isso que Deus quer, que você confie nele, que você tenha fé, que você acredite, mas dê o primeiro passo. Quando o povo de Deus deu o primeiro passo, o mar se abriu e eles passaram a pé, com os pés a seco. Eles não foram engolidos pelo mar e nem foram mortos pelo exército de Faraó, porque o nosso Deus é Deus de milagre, é Deus que abre o mar. O nosso Deus é Deus de esperança, é Deus de maravilhas, é Deus que cura. Então Ele põe um caminho no deserto e Ele é a água da vida, rios no ermo, onde não existe água. As águas que fluem do nosso interior, que nos lava, nos limpa, nos transforma. E se você está guardando alguma coisa que você fez de errado, que eu sei que tem gente aqui que o Espírito Santo está dizendo, entrega agora, porque Deus, Ele não fica punindo, Deus não nos julga, nós nos punimos, nós nos julgamos, nós nos condenamos e executamos a sentença. Mas quem foi que nos constituiu juiz sobre nós mesmos? Não foi Deus. Então entrega agora aquilo que você está guardando lá no fundo, se culpando até o fim. Entrega, por pior que seja, por mais vergonhoso que seja para você, entrega agora. O Senhor está aqui para receber e te perdoar, para te abençoar, para transformar a sua vida, para curar as suas emoções, porque Ele põe caminho no deserto. E as águas que fluem do nosso interior são águas que curam, que limpam, que transformam. Este rio de água da vida que quer nos inundar, receba este rio de água da vida hoje, em nome de Jesus. Receba o derramar do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, a cura, o bálsamo de Gileade. É importante. E Jacó, quando José estava no Egito, como o segundo homem do Egito, Jacó não sabia que o filho dele era aquele homem poderoso. Quando os filhos voltam, ele manda levar para o governador um pouco de bálsamo, um pouco de mel. Olha a estratégia dele para transformar. Ele tinha medo de que os filhos ficassem presos lá. Então a estratégia dele para transformar o coração do próprio filho de José, um pouco de bálsamo, um pouco de mel. Mandou levar cura e adoçar a vida do filho, sem saber que era o filho amado. E muitas vezes nós não temos um pouco de bálsamo e um pouco de mel nem para nós. Nós temos sim cobranças ferrenhas sobre nossas vidas, julgamentos, mas Deus quer derramar um pouco de bálsamo e um pouco de mel sobre sua vida, sua casa, sobre sua família, em nome de Jesus. E eu profetizo que você chegue hoje e encontre sua casa em paz, em nome de Jesus. Que você encontre sua casa abençoada, que haja alegria, que haja esperança, porque Deus coloca caminho no deserto e rios no ermo, e é isso que Ele está fazendo hoje com a sua vida, com a sua casa e com sua família. Mas deixe na cruz a sua desesperança, deixe na cruz as suas culpas,
Deixe na cruz as suas feridas. Deixe na cruz tudo aquilo que tem te afastado da intimidade com Deus. Porque Deus só quer cuidar de nós. Ele só quer que nós tenhamos intimidade com Ele. E Ele só quer nos chamar servo meu, ó Israel, a quem escolhi. E nós precisamos declarar: eu sou de Yahvé. Eu sou de Yahvé. Eu sou de Yahvé. Nós precisamos responder a esse chamado. Nós precisamos declarar que nós somos dele e não queremos mudar de ideia. Este é o caminho para a cura. Feche seus olhos. Eu gostaria de saber se há em nosso meio alguém que gostaria de dizer para Jesus: Jesus, eu te aceito hoje. Eu quero declarar: eu sou de Jesus. Há alguém? Se tiver alguém aqui, faça um sinalzinho com sua mão. Nós queremos orar com você. Mas é importante que, se você ainda não declarou que Jesus é Senhor na sua vida, é importante que você possa fazer isso. E nós queremos orar para que você receba todo esse poder de Deus sobre a sua vida. Não para que você seja poderosa, para que você seja curada, para que você seja sal e luz na terra. Há alguém aqui que queira fazer esta declaração? Que queira declarar: eu sou de Jesus? Há alguém? Todas já são de Cristo? Amém? Então coloque sua mão no seu coração. Eu gostaria de chamar a reverenda Maria Antônia para orar por cura das feridas da alma. Você tem um outro microfone aqui que eu vou ter que traduzir. Qualquer um? Feche seus olhos. Dios les bendiga a todas. Deus abençoe a todas. Reciban saludos de la Iglesia del Nazareno de Nicaragua. Receba a saudação da Igreja do Nazareno da Nicarágua. Agradezco el privilegio que tengo de orar por ustedes esta tarde, esta noche. Ela agradece o privilégio que ela tem de orar por vocês neste começo de noite. Oremos. Vamos orar. Amado Padre, Amado Pai, nos acercamos al trono de tu gracia, nós nos acercamos ao trono da graça, a ese lugar seguro, a este lugar seguro, al que tenemos entrada, a um lugar que temos entrada. y venimos ante ti, Señor, E vamos na tua presença, Senhor, a presentar nuestro corazón, apresentar nosso coração, lo que hay en nuestra vida, o que há em nossas vidas, que a veces no se lo decimos a nadie, que às vezes não falamos para ninguém, pero que hoy queremos decirte mas hoje queremos te dizer para que limpies y sanes nuestro corazón. para que limpa e sare nossos corações. Por favor, Señor, Por favor, Senhor, escucha nuestra oración, ouça a nossa oração, porque estamos necesitadas de ti. porque estamos necessitadas do Senhor. Señor, tú nos has dado una identidad. Senhor, o Senhor nos deu uma identidade. Somos hijas de Dios Somos filhas de y Deus. como hijas tuyas E como filhas suas, venimos ante ti viemos na sua presença y te pedimos e te pedimos que seas cada día con nosotras, que seja a cada dia conosco, que bendigas a nuestros hijos, que abençoe os nossos filhos, que bendigas a los esposos que abençoe os nossos maridos y a las que ya no tenemos esposo. e aos que não têm esposo. Danos, Señor, ese consuelo, Dá, Senhor, este consolo, esa paz, essa paz, esa seguridad, essa segurança, que no estamos solas,
que não estamos sozinhos, que tu presencia que a sua presença está con nosotros está conosco y que a donde vayamos, e que por onde andarmos, el ángel de Jehová os anjos do Senhor acampa a nuestro alrededor acampem ao nosso redor y nos defiende. e nos defenda, Que tu Espíritu Santo que o teu Espírito Santo nos guía nos guie y nos hace mejores personas. e nos faça pessoas melhores. Ayúdanos a salir de este lugar Ajuda-nos a sair deste lugar, rebosando con tu presencia. nos alegrando com a tua presença. Gracias, Señor, Obrigada, Senhor, porque sabemos que al entrar aquí, porque sabemos que ao entrar aqui, entramos al lugar de paz, entramos em um lugar de paz, en un lugar de bendición, em um lugar de bênçãos, en un lugar donde tu Espíritu Santo em um lugar onde está o teu Espírito Santo. nos abraza, Como? nos abraza O teu Espírito Santo que nos abraça y nos hace sentir e nos faz sentir que estamos acompañadas, que estamos acompanhadas, que las situaciones difíciles que as situações são difíceis, que nos toca enfrentar, que nós temos que enfrentar, no lo hacemos solas. não vamos fazer sozinhas. Tú estás con nosotros. O Senhor está conosco. Tu presencia va con nosotros. A sua presença vai conosco. Y esta noche te decimos, E esta noite te dizemos, si tu presencia se a sua presença no va con nosotros, não vá conosco, no nos dejes dar un paso. não nos deixe dar um passo. Por favor, Señor, Por favor, guía nuestro camino guia os nossos caminhos y acompáñanos en el resto de nuestra vida. e acompanha-nos pelo resto das nossas vidas. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. Deus lhe bendiga. Esta palavra e que você possa viver a intimidade com Deus todos os dias, porque Ele vai te dar identidade, segurança, Ele vai restaurar, Ele vai fazer tudo aquilo que a gente espera tanto e acaba não conseguindo, porque ficamos só esperando. Amém? Deus abençoe.